Esse é um vídeo para explicar o trabalho de implementação de busca da cadeira da disciplina de inteligência artificial. Bom, foi pedido que fora feito, que fora feita, que foi pedido para ser feita a implementação de um algoritmo de busca cega ou informada. A busca aqui utilizada foi a busca em largura. O problema que eu sugeri é: dois amigos querem saber quantos amigos eles têm em comum até determinado nível. Ou seja, os amigos deles em comum e os amigos de amigos em comum, os amigos de amigos de amigos em comum até certo nível. A solução foi fazer um grafo onde cada vértice é um amigo e cada aresta é uma relação de amizade. Após elaborar esse grafo, seria feita uma busca em largura para ambos os amigos, onde os vizinhos seriam classificados em determinado nível, ou seja, os primeiros vizinhos seriam o nível 1, os vizinhos de vizinhos seriam o nível 2 e assim por diante. Bom, após ele classificar, assim que ele desenfila cada vértice, ele verifica qual que é o nível, ou seja, ele busca pelo nível. Ele verifica se o nível daquele vértice desenfilado é menor do que o nível que ele quer saber. Se for, ele coloca em um vetor de amigos até certo nível. A implementação foi feita em C Sharp, onde eu implementei a classe grafo, a classe aresta e a classe vértice. Começando pela classe Vertex. A classe Vertex contém um nome, uma lista de arestas, ou seja, todas as arestas que aquele vértice participa. Melhor, todas as arestas que aquele vértice é o lado esquerdo. O nível, a cor é utilizada na visitação para distinguir se aquele vértice já foi visitado, se não, se já foi totalmente visitado. E o pai do vértice. Aqui temos alguns construtores. Na abstração em geral a gente só usa esse construtor. A classe aresta, que tem aresta esquerda e aresta direita. Tem vértice esquerdo e vértice direito. O construtor dela, eu passo o vértice direito e o vértice esquerdo. A classe grafo, que tem uma lista de todas as arestas e uma lista de todos os vértices do grafo. Um vetor de nome, 6 posições. Bom, temos a função createGraph. Essa função ela cria um grafo. Nesse caso, a gente cria um grafo de 6 posições. Esse vetor nomes é só para auxiliar na criação do grafo, que é o número de vértices do grafo. Instancio a lista de arestas e a lista de vértices do grafo. Após isso, eu crio todos os vértices e instancio a lista de arestas daquele vértice. Após isso, eu adiciono aquele vértice criado à lista de vértices do grafo. Depois de ter criado todos os vértices, eu crio as arestas, as ligações dos vértices. Esse grafo que eu estou fazendo aqui é justamente criando essas arestas aqui, essas ligações. Bom, após ter feito todas essas ligações, tem esse for, que ele verifica todas as arestas, todas as arestas, e
Aqui ele pega a aresta esquerda e a aresta direita, U para a esquerda e V para a direita. Após isso, ele vai adicionar no vetor de arestas daquele vértice todas as ligações, a fim que todas as arestas que estejam conectadas, ela vai ser a esquerda e a quem ela está conectada vai ser a direita. Isso para todo mundo. No final, todas as vértices vão ter a quem elas estão conectadas. A função getVertex, eu passo um nome, uma string, e ele me retorna o primeiro vértice que tem aquele nome. Caso ele não ache, ele retorna não. Aqui, esse método é a nossa BFS, e a gente passa o grafo, o vértice de começo, o vértice inicial, e uma lista de amigos em nível. E aqui o nível. Certo? Primeiramente, a gente cria uma fila. Depois disso, a gente define que todos os vértices daquele grafo vão ter B, vão ter cor B, ou seja, cor branca, que não foram visitadas, vão ter nível -1 e vão ter o pai igual a null. Após isso, a gente pega o vértice S, o vértice de começo, e define a cor dele como C para visitado, o nível 0 e o pai como null. A gente coloca ele na lista, cria um vértex auxiliar, e aqui a gente vai explorar até com que contenha gente na lista, na nossa fila. Bom, como tem o vetor S na lista, ele vai entrar aqui. Após isso, eu jogo a primeira posição da nossa lista, da nossa fila, para o vértex auxiliar. E após isso, eu visito todos os seus vizinhos, classificando-os com cor e com pai, e com nível. Bom, ele serve para ver se já foi visitado ou não. Se for B, ou seja, se ele ainda não foi visitado, ele define aquela cor como C de cinza, para que ele já foi visitado pelo menos uma vez. O pai do vértice à direita do vetor de arestas do U. Ele vai fazer isso para todo mundo. Ou seja, ele vai andar o vetor de arestas daquele vértice e vai definir tudo isso para aquele cara à direita daquela aresta. Bom, ele define cor cinza, o pai U para o cara da direita. O nível, que nesse caso vai ser o nível do pai, mais 1. E logo após isso, ele bota aquele cara na fila. Vou fazer esse if. Vou fazer esse for. Assim que ele visitar todo mundo, ele vai definir a cor de U como P, ou seja, totalmente visitado. Ele vai ver o nível de U. Se o nível daquele cara for menor ou igual que o nível que a gente quer, ele bota na lista de amigos em nível. E também se esse cara for diferente do nosso vetor inicial, do nosso vértice inicial. Bom, aqui é a nossa main, nossa instanciação. No caso, a gente primeiramente criou o grafo, criou o objeto grafo. Depois a gente usa a função createGraph. Essa função createGraph a gente vai criar justamente esse grafo aqui.
Ah, Depois disso, a gente cria uma lista de vértices. Uma lista de vértices de amigo A e de amigo B. Ah, Após isso, a gente roda a BFS, passando essas duas listas. Essa primeira lista para o primeiro caso, essa segunda lista para o primeiro caso. A gente vai rodar primeiro para os amigos em nível de A, os amigos de nível 1 de A. Nesse caso vai ser F, C e B. Aqui. Após a gente vai rodar para D, para os amigos de nível 1 de D. Nesse caso vai ser B e C. Depois disso, a gente cria uma string, só para ter os amigos em comum, para mostrar depois no terminal. A gente usa uma função da estrutura de lista deles, que é intersect. Ou seja, a gente vai retornar a interseção de A com B, retornar para amigos em comum. Após isso, a gente vai fazer um for each. Bom, essa função ela vai justamente interseccionar essas duas listas, de forma com que ela vai retornar B e C. Aqui. Bom, após isso, a gente vai fazer um for each em amigos em comum, que é uma lista de vértices. Jogando na nossa string amigos comum o nome do item daquela lista. Bom, eu vou rodar para A e B, A e D de nível 1. E na nossa tela a gente vai ter que mostrar B e C. Bom, aqui está o retorno de tudo. Os amigos comuns entre A e D são B e C. Caso a gente tenha, se a gente quiser os amigos de terceiro grau de D e primeiro grau de A lista vai nos retornar B, C e F. Deixa eu mudar aqui para terceiro nível de T. E a lista e vai nos retornar B, C e F. Bom, é isso.